Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nós estamos juntos no Contraponto Podcast. Hoje estamos aqui reunidos com o Dr. Rafael, com a doutora Fernanda, com o Dr. Gledemir novamente. Eu sou o Saulo Luna e hoje o nosso tema é bastante intrigante e tenho certeza que vai gerar bastante discussão aqui. Hoje nós falaremos sobre traições conjugais e seus reflexos jurídicos, suas consequências jurídicas. Doutor Rafael, o que o senhor espera para esse bate-papo de hoje? Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Ramos e para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, estar participando do nosso podcast, para abordar alguns temas que são de grande utilidade, de grande importância para a nossa sociedade, para a área do jurídica. E hoje eu espero polêmica. Doutor, hoje eu espero polêmica. Eu sei que o tema é um tema que é firme, né? Grandes pessoas passam por isso, é um tema que vai gerar uma certa intriga e eu tô curioso para saber qual vai ser a opinião pessoal de cada um de vocês. E hoje nós temos uma mulher, então que tá aqui não só floreando a nossa conversa, mas vai ter uma opinião feminina que é bem interessante para esse tipo de assuntos. Doutora Fernanda, o que a senhora espera hoje desse nosso bate-papo? Boa noite. Eu espero muita coisa boa, estou muito animada. É um tema que eu abordo, estudo desde a faculdade. Eu acho que como mulher a gente tem um apreço maior, pessoal. Acho que vai ser muito interessante. Nosso mestre, Dr. Gledemir Rezende. Boa noite para todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. É um tema muito interessante e infelizmente cada dia passa mais comum, né? Cada dia a gente se encontra casais com mais dificuldade de ter uma vida monogâmica e com isso acabando tendo um abalo dentro das relações que tem consequências diversas, que abrangem não só o casal em si, mas como a família em todo o seu contexto. E para brindarmos com esse início aqui, eu já vou trazer já algum dado estatístico, né? Porque eu gosto de estatística, principalmente na mancha criminal. 56% das agressões domésticas dadas em violência doméstica com homem contra mulher está ligado a algum tipo de traição. Seja através das redes sociais, seja através do vizinho próximo, né? E até entre parentes. Então, uma coisa boa para a gente estar discutindo, porque eu acho que desde que o mundo é mundo, a traição vem sendo registrada, né? Quem ainda não foi traído? Essa é uma pergunta que você faz. Todo mundo já foi traído, só não sabe. Só não investigou a fundo ainda, não correu atrás da informação, mas se procurar vai achar alguma coisa. Se for investigar, vai achar, né? Investigar, né? Sei lá. Então, quer dizer, é uma questão assim muito... uma das coisas que primeiramente eu sempre vejo quando a gente é procurado, eu acredito que com o Dr. Saulo também já aconteceu isso, é do homem, quando ele é traído, quer o rompimento da relação conjugal, a primeira coisa que ele quer tomar os filhos da mulher. Né? Essa é a primeira pergunta que nos fazem. Eu posso ficar com meu filho? Meus filhos? Pergunta, isso acontece, um tema bastante recorrente, né, no escritório. Quando acontece esse tipo de situação, o cliente chega e pergunta: doutor, eu fui traído ou fui traída. Eu não quero. Ela, por conta disso, ela vai perder a guarda, ou ele não vai ter mais direito de ver os filhos, ou ela vai perder a pensão. E aí eu falei, calma lá, né? Exatamente. Não é bem assim. Acho que assim, aí já adiantando um pouquinho o assunto, e aí já falando sobre um dos reflexos, né, da traição conjugal, Aí respondendo diretamente essa pergunta, doutor, a gente tem que explicar às pessoas que guarda de filho, guarda de menor, não tem nada a ver. O fato do pai ou da mãe ter traído o outro cônjuge, isso não vai influenciar na fixação da guarda. Porque a fixação da guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, ela é fixada de acordo com o melhor interesse da criança. O fato do pai ou da mãe ter traído o seu cônjuge não importa na perda do direito de estar com seus filhos. Assim, né? Em relação à guarda.
E assim também em relação à partilha, as pessoas perguntam muito em relação a isso. Então, ele me traiu, ela me traiu, então não vai ter direito a nenhum dos nossos bens que foram construídos durante a constância. Da mesma forma como a guarda, a partilha dos bens serão divididas conforme o regime de casamento que foi estabelecido. O fato de ter havido uma traição no relacionamento conjugal não importa dizer que aquela pessoa, o traidor, vai perder direito aos seus bens que foram construídos na constância do casamento. Isso. Né? Eu percebo que há realmente uma grande dúvida por parte da sociedade em relação a esse tema, e trazendo um pouco aqui agora para uma questão criminal e questão cultural, tem pessoas que é recorrente, como o caso que o doutor citou, né, de já querer tirar guarda, já querer trazer algum prejuízo em face daquele cônjuge que cometeu a traição em relação à partilha de bens, mas há também aqueles que me procuram em relação a tentar buscar a produção de algum crime, como se a traição fosse um crime. Mas é importante a gente lembrar, e aí, o que é mais interessante em cima disso é que existe uma questão cultural, e quando você avalia a questão da traição e como ela se desenvolveu pela nossa legislação desde a época lá do Brasil Império, desde o Código Penal de 1830, olha quanto tempo tem isso, né? Porque naquela época, desde 1830, já existia ali realmente uma questão da criminalização do adultério. Mas o interessante é que naquela época, o adultério só era crime por parte da mulher. Exatamente. Então olha como que era o pensamento machista daquela sociedade. Sempre, né? Então o adultério só poderia ser cometido pela mulher. Somente no Código Penal de 1940 nós tivemos aí essa alteração, em que o adultério passou a ser cometido tanto pela mulher como pelo homem, né? Falando em relação à criminalização. O adultério pode ser cometido por qualquer um, mas em relação a ser crime ou não. E aí em 2005, né, nós tivemos a revogação desse artigo do Código Penal, e que aí realmente extinguiu de vez a criminalização do adultério. Mas você percebe como que o adultério ele foi tratado na medida em que a sociedade foi evoluindo. Então, de início, somente a mulher cometia o crime. Em 1940, ambos os cônjuges, tanto sexo masculino como feminino, poderiam vir a cometer o crime, e agora já deixa de existir essa criminalização. Tem pessoas que me defendem, né, que acham que ainda deveria sim ser criminalizado. Inclusive, essa questão do adultério é interessante, que você falou que foi revogado, né, efetivamente em 2005. Mas desde muitos anos antes, ele já estava em desuso, né? Então, assim, o costume, né, culturalmente, isso não se punia mais. Ainda que existisse legalmente... Foi quando teve realmente a lei, né, alterando, mas já caiu em desuso. Mas assim, não é crime, mas tem efeito jurídico. Tem efeito jurídico. Tem seus efeitos. Você foi traída, quer saber se pode fazer alguma coisa, quero reivindicar meus direitos, quero ganhar alguma coisa... Pode ganhar, com certeza. Se ofendeu a sua honra objetiva, acho importante a gente também esclarecer para quem está assistindo o que é a honra objetiva. É como a sociedade te vê. Exatamente. Você perante os outros, perante os olhos de terceiros. Exato. Então, se a traição for de forma humilhante, que te traga vergonha perante a sociedade, degrada se sua sinta imagem, humilhada, né? vai te dar o direito de pedir uma indenização por danos morais. E quando há um dano psicológico também, a pessoa pode acabar tendo que pagar o tratamento psicológico causado àquela pessoa. Agora, outro fato também é que, por exemplo, assim, eu geralmente costumo dar um ponto final nessa questão da criminalização da infidelidade, que muitas pessoas dizem. Eu já falo logo, pode ser até prostituta, que ela não vai perder a guarda dos filhos. A não ser que ela coloque os filhos em uma condição que possa degradar a sua criação e colocar ela em volta do ato que ela anda fazendo. Teria que trazer, então, algum risco à criança. Tem que trazer algum risco à criança. Por exemplo, assim, eu já tive um caso. É bom sempre a gente trazer um caso assim que para as pessoas. A gente que vive o dia a dia sempre tem uma história para contar, não tem jeito. Infelizmente, depois de 15 anos fazendo, meu amigo, você vê de tudo. Então, eu já tive um caso que como que funcionava. Antigamente, né, não tinha negócio de site, não tinha nada. A mulher colocou um pseudônimo no jornal com telefone, né? E que faria programa.
o marido dela descobriu através de um amigo que ia contratar o serviço, o jornal até aqui da cidade de Campos. Né? E acabou passando para ele. Ele trouxe o jornal e falou aqui, ó, eu sou caminhoneiro, viajo tudo, e ela está se prostituindo. Eu tenho prova que ela está se prostituindo. Entendeu? Tem a pessoa que, inclusive, saiu com ela, pegou no jornal, tá aqui, ó, o número do telefone. Então, o que acontece? Eu falei com ele assim, mas quais as condições que a criança vivia? Não, ela ia para o motel, encontrava um motel, e as crianças ficavam em casa com a avó e tal. Eu falei, não havia dano. Não há dano psíquico, não há dano moral, não há interferência na criação da criança, né? Então, não há como a gente entender que só porque a mulher ou o homem é infiel, os dois, porque o homem, hoje em dia, até o homem também se prostitui, né? A sociedade avançou de uma tal maneira que até o próprio homem pode se prostituir. Tem uns garotos de programas aí. E isso, por si só, não faz com que ninguém perca a guarda dos filhos, né? Não faz. E também não dá direito a ninguém matar ninguém por isso. As pessoas até pensam assim, não, mas se eu chegar em casa, pegar minha mulher na cama, tal, e não sei o quê... Legítima defesa da honra. Legítima defesa, matar, tá preso. Tá preso, né? Além de ficar sendo assim, virar chacota no bairro, Sim. né? Quando chegar no presídio, ainda vai ter que ouvir os presos falando, mas rapaz, você é boi, aquelas histórias que a gente está acostumado, você é corno, tal, não sei o quê, entendeu? Então, quer dizer, matar a mulher por infidelidade é crime. Vai ser preso, entendeu? E para muitos é considerado motivo fútil. Então, por mais que você cometa naquele momento de forte emoção, a gente pode conseguir uma minorante, vai ter que discutir muito, mesmo assim, a prisão, entendeu? E a condenação vai ser certa. É sempre um ponto que, quando se toca nessa questão, eu me sinto até um pouco triste em relação a isso, porque parece que todas as vezes... não por isso. Triste? Mas alguma lembrança triste? Não matei ninguém ainda. Eu tenho 2 ou 3 psicólogos para te passar. Mas me sinto triste no sentido de sempre que a gente toca em um assunto em relação a direito de família, parece que o dedo criminal tá ali, a fagulha do crime tá ali. Tá. Inevitavelmente vai cair em violência doméstica. Não é mesmo? Sempre cai, sempre tem Todos uma pontinha. que a gente Pode abordou envolver aqui, o casal, envolve os filhos, os parentes próximos, acaba caindo um dedinho ali na parte criminal. Então isso me deixa triste quando a gente fala de família. de alguma forma a gente ponto. acaba desencadeando nisso aí. Achei o escritório muito interessante, assim que eu conheci, por aliar o direito de família com o direito criminal, porque realmente sempre leva. Sempre leva. E você já tem ali a especialização de um de outro junto para suprir todas as necessidades daquele cliente naquele momento difícil da vida. Vou falar que isso E não foi coincidência, não. Essa é a ideia. Isso não foi coincidência, não. Isso foi pensado. Ah, eu sei. Não, e detalhe, voltando aqui, né? Teve uma vez que eu fui contratado por uma mulher para tirar o marido dela da prisão por violência doméstica. Ela chegou lá no escritório, assim, alguns hematomas, né? Bem machucado e tudo, mas ela queria me contratar para tirar o marido dela de lá. Aí eu não tinha ligado ainda ao crime ocorrido, né? E o fato de ser ela a vítima. Então eu perguntei a ela assim, doutor, minha querida, mas o que aconteceu? Não, meu marido, eu estava no bar, ele chegou, me bateu, a polícia chegou e prendeu ele está preso, eu quero que o senhor solte ele. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, eu vou fazer a defesa dele, não tem problema não, mas e a situação da senhora? Doutor, eu quero meu marido de volta. Eu quero meu marido de volta. Primeiro porque eu estava errada. Segundo, ele tinha bebido. Então eu quero meu marido de volta de qualquer maneira. Então, ainda hoje, tem mulheres que se colocam nessa posição. Sim. Entendeu? Elas se colocam como vítima de uma situação. A gente entra naquela questão que eu acho que foi muito alimentado também por essa cultura monogâmica que a gente vive, porque a monogamia e o machismo estão muito interligados. Sim. E aí acaba criando e cultivando na mulher e no homem a repetição desse padrão. Sim. Até mesmo porque a gente vê até lá no início, até nos primórdios, as questões bíblicas, você vê a mulher sendo adulta sendo apedrejada. Sim. Querendo ser apedrejada por todos.
né? Então, desde aquele momento, a pena ali era morte por apedrejamento. Né? E você não vê nenhuma passagem da história acontecendo a mesma coisa com o homem. Nunca. Pelo contrário. Nunca. Você vê na passagem de toda a história um homem com muitas mulheres. É por isso que no início eu falei que para mim, até como mulher, é muito interessante estar aqui. Porque, realmente, as mulheres costumam ser traídas e os homens não. E quando elas traem, elas ainda levam uma retaliação muito maior. Até Então, pelas a gente próprias sofre mulheres. essa injustiça Até próprias social. mulheres, Sim, né? sim. As próprias mulheres. Então, e trazendo essa questão que a gente estava falando, que a doutora abordou, dos reflexos dessa traição no direito, e aí puxando para o direito das famílias, é importante a gente deixar claro e registrar que desde 2010, e eu sempre, pela terceira vez eu já falo disso aqui, com a emenda constitucional de 2010, né, que alterou lá o artigo 226 da Constituição, e o parágrafo 6º, que não mais se discute a culpa, né? A culpa não é mais debatida nos divórcios, na dissolução de união estável. E aí sempre me pergunto, então a culpa, se a pessoa trair, então não vai ter reflexo nenhum no direito das famílias? Nós falamos aqui que em relação à guarda não vai ter, em relação à partilha dos bens também não vai ter. Mas há duas situações previstas no Código Civil em que a culpa ela tem que ser trazida e tem que ser discutida, porque ela vai gerar efeito jurídico. A primeira delas é que quando essa prova da culpa, que um dos cônjuges foi o traidor, e aí que houve lá o descumprimento do dever de fidelidade recíproca, é que esse cônjuge ele não terá direito a receber os alimentos. Salvo, e aí tem lá uma exceção, salvo se ele necessitar, se não tiver nenhum parente que tenha condição de prestar, e se ele não tiver aptidão para o trabalho. Então, assim, nesses casos específicos, havendo a prova da culpa daquele cônjuge que foi o traidor, ele não terá direito aos alimentos. Só o terá em relação somente aos alimentos que a gente chama de necessários, aqueles suficientes para manter a sua sobrevivência, e se ele não tiver aptidão para o trabalho. Então essa é uma hipótese em que é importante, que se faz necessário demonstrar a culpa daquele cônjuge que foi o traidor. A outra hipótese é a possibilidade de você impor ao outro cônjuge, e aí há também previsão no Código sobre isso, é de você impor ao outro cônjuge a retirada do sobrenome eventualmente acrescentado por ocasião do casamento. Aí eu te pergunto, mas você pode impor essa retirada? Porque em regra isso é opcional, a pessoa continua com o nome ou não. Em regra não. Mas nesses casos de culpa, você pode, desde que, aí tem lá alguns requisitos que têm que ser cumpridos. Um deles é que não haja distinção entre os filhos, que não prejudique a identificação com a retirada desse nome, desse sobrenome da pessoa. Cumprindo esses requisitos, a pessoa pode sim, o cônjuge inocente que foi traído, pode impor ao outro que seja retirada esse sobrenome. Então, assim, são dois aspectos previstos em lei em que a culpa é trazida para ser discutida, especialmente em relação a essas questões de traição. Então, assim, eu sempre falo para todas as clientes e amigas, gente, tá desconfiando que está sendo traída? Pega prova de que está sendo traída. Grava, bota para detetive particular. Por quê? Você pega uma indenização e não vai ter que pagar alimentos, muito dificilmente, se tiver. Já afasta essa possibilidade. Aí, quando eu falo isso, normalmente todo mundo fica, nossa, Fernanda, que medo de você, mas é pra ter medo mesmo, porque a gente só vai mudar a realidade assim. Pelo menos o direito vem amparando. E isso você tocou no assunto que é importante, né? A questão da prova nesse tipo de ação. É difícil, tem que provar, tem que embasar muito. Exatamente. Então é importante. Desconfiou, vai atrás. Porque normalmente esse tipo de situação, né, de infidelidade conjugal, a pessoa ela não vai fazer isso num shopping, né? Não vai trair. É sempre de forma clandestina, sempre ocorre lugar público, às escuras. Não vai à luz do dia, são sempre de forma reservada, né? E aí que é a questão de a gente conseguir fazer essa prova. E aí eu sempre coloco isso, uma cliente veio me perguntar se valeria a pena, o que ela ganharia em relação a isso. Eu falei, você tem que botar na balança. Será que vale a pena você levar para um processo e provas que vai necessariamente te expor?
E você tem que pesar. Será que será que vai ser interessante você remover tudo isso de novo, viver toda esse afeto que foi acabado? Doutor, eu acho que assim, partindo do princípio de que para conseguir indenização, essa traição tem que ser humilhante perante a sociedade. Isso é um ponto. É uma coisa assim, isso já aconteceu, a humilhação já aconteceu, a exposição da traição da sua vida privada já ocorreu. Então, você levar isso para um processo judicial não vai ter muita diferença. A não ser essa questão de ficar remoendo. Até mesmo que pode pedir para correr Pode ser segredo de segredo de justiça. justiça, já dá sobre isso. Segredo de justiça. Porque apesar de não ser mais crime, ainda assim não deixa de ser ilícito, não é? Sim. Porque continua sendo contra a lei. O Código Civil não está mais no Código Penal, mas no Código Civil traz essa redação sobre o dever de respeito, né, e da fidelidade entre os cônjuges. Então, nesse ponto que entra essa questão de juntada de provas. Apesar de não ser mais crime, de continuar sendo ilícito, há também a questão moral. Então, hoje, a traição ela acaba sendo mais uma questão moral e pessoal. Isso aí. Moral. Até por isso que deixou de ser crime, porque é uma questão mais pessoal, de moral. Exatamente. Pelo princípio da intervenção mínima do direito penal, o direito penal ele é um direito especial, ele não entra ali em qualquer coisa. Soldado de reserva. Né? Ele não está ali para se meter em qualquer situação jurídica, em qualquer situação da sociedade. Ele tem que ser algo especial, tem que ser a última ratio, a última solução a ser aplicada. Então, já vi que você concorda com a alteração legislativa. Sim, eu concordo. Todos os doutores concordam? Não vai. Isso vai depender para mim de caso a caso. Depende de cada caso. Eu concordo. Eu acho que é uma intervenção estatal dentro da família, né? Eu acho que é como ele falou, né? Isso é questão muito pessoal, é questão de caráter. Sim. Até, é questão íntima de cada e de cada relacionamento. Não é algo que fere o público, a sociedade, fere mais uma questão entre os dois cônjuges, é um risco do casamento, né? Você opta pelo casamento, você está correndo aquele risco de sofrer esse tipo de situação. Não acha que isso banaliza um pouco o instituto do casamento? Até porque o casamento também tem uma certa natureza de contrato. Então, mas aí é que hoje você pode fazer um contrato. Objetivo. Você pode fazer um contrato e colocar no contrato lá que se houver traição, uma cláusula, por exemplo. Uma cláusula dizendo que você vai. Nós dois estamos casados, né? E a gente vai botar uma cláusula no nosso casamento que se você me trair, você vai perder toda a parte do nosso patrimônio. E é exatamente por ser um contrato que pode demonstra a natureza civil, né? Que pode dar parte criminal. Exatamente por ser um contrato. O Código Penal é de 1940. Sim. Então, assim, com a previsão remonta a uma época em que isso, de fato, era realmente muito grave, né? Hoje, como você falou, de fato, essa questão da infidelidade conjugal não é algo que quando a gente acontece, ninguém toma mais aquele susto. Nossa, fulano foi traído. Hoje é até piada. É normal. Isso que eu falo. Banalizou o casamento. Eu quis dizer o seguinte, que o casamento tem uma certa natureza de contrato, mas também abrange muito essa questão da vida privada, da honra objetiva, e que também é tratada no direito penal. Então, eu acho que é um instituto muito importante para ser banalizado e para a gente tratar dessa forma socialmente. Eu até acredito que sim, mas eu acho que com o crescimento, principalmente, e o conhecimento da sociedade em relação aos seus direitos, hoje qualquer pessoa pode procura um advogado, ele já faz um contrato de casamento. E já deixa ali, faz um pacto, né, antinupcial, e já deixa definido ali. Se me trair, minha amiguinha, é multa. Sim. Se me trair, vai perder patrimônio. Se me trair, vai fazer isso. O que tem sido uma coisa muito comum nos dias principalmente de hoje. No meio artístico. Entendeu? Principalmente. A dificuldade seria maior, como a gente relatou aqui, em questão das provas, né? Como você consegue comprovar uma traição. Então, assim, eu acho que tudo se baseia também nisso. Não, a pessoa não se mantém. O que acontece é o seguinte, as pessoas não se mantêm na mentira por muito tempo. O que acontece, que eu vejo por muitas vezes, é que a mulher é tolerante muitas vezes. E ela percebe quando ela está sendo traída. O que eu noto é isso. Até mesmo para proteger a família, a mulher ainda tem aquele instinto ainda de estrutura familiar. Por mais que a gente fale em avanço do feminismo, a grande maioria das mulheres, quando estão casadas e têm filhos, tudo, a tendência, eu vejo, elas sempre tentar fingir que não está vendo, deixar passar, entendeu?
e vai levando o casamento. A família, se for mais tradicional, fala, não, isso é uma fase, vai acabar e vai levando. Então, eu vejo sempre uma tendência, um olhar de fingir que não está vendo. Eu acho que isso se dá tanto pelo instinto materno, Pode quanto ser. também pela questão da mulher normalmente ficar subjugada, dependente financeiramente do homem. Perfeito. Então, com medo de perder o padrão de vida, ela acaba se sujeitando à humilhação de traições constantes no casamento. Sim. E é importante também falar para essas mulheres que se você casou, não trabalha há anos, vive para o marido, para os filhos, para casa, não tem condição de se reinserir no mercado de trabalho de uma hora para outra, porque não é fácil, nenhuma empresa contrata uma mulher com um filho, 2 filhos, crianças, Verdade. sem experiência, sem tempo disponível. Nesse caso, você pode conseguir a pensão alimentícia que o doutor falou mais cedo. Sim, claro. De natureza tanto transitória quanto para sua subsistência básica. Tem essas duas naturezas. Sim. A gente está falando aqui muito sobre a questão de traição, mas me surgiu um questionamento. Se me permite, eu vou trazer aqui. É uma consulta, doutor? É uma consulta. Aconteceu contigo. Vai me cobrar depois? Mas se fala em traição, se fala em contrato, em colocar cláusula de traição, mas em qual momento gera traição? Porque em que ponto da traição? A traição é o quê? É o beijo? É o sexo? É uma conversa? É uma curtida? Hoje em dia nós temos acesso à internet, a celular. Pelo celular você consegue ter rede social, você consegue ter conversas e acesso a outras pessoas que você no seu dia a dia não teria. A facilidade é muito grande, não é? Hoje uma pessoa responde sua história, você curte uma foto. Então, em que ponto começa a traição? Isso é um ponto interessante, porque o Código Civil fala fidelidade recíproca. Mas também fala respeito comum a um ao outro. Mas aí há uma diferença que há que ser colocada, é aquela questão da fidelidade e da lealdade. A fidelidade estaria incluída na lealdade. Mas a fidelidade que o Código Civil se refere é aquela de você não pode manter uma relação extraconjugal com outra pessoa, e aí seja uma relação afetiva ou sexual. Ponto. Essa que é a fidelidade recíproca exigida pelo Código Civil. A lealdade vai mais, vai além. A lealdade exige do cônjuge não só a fidelidade, mas exige o respeito, exige a integridade, a questão do caráter. E aí entra isso que você está falando. Poxa, talvez pelo Código Civil, uma conversa privada numa rede social não se caracterizaria a infidelidade, mas estaria certamente ferindo a lealdade que você tem para ter com o seu cônjuge, né? E aí a gente vai além. Com o crescimento das redes sociais, da internet, com a relação cada vez mais fluidas, né? E fúteis, uma curtida, às vezes, para uma pessoa pode ser considerada traição. Será que e para outra já não? Então aí a gente puxa para uma questão muito relativa, né? E aí isso vai de cada relacionamento. Sim. Tem relacionamento que hoje é comum ter relacionamentos abertos. Sim. Temos aí o poliamor. Casais que se relacionam com outros casais, com outras pessoas. E a questão sexual deixa de ser traição, porque o casal está acordado. A questão do trisal. São pessoas que abrem mão da fidelidade, da monogamia. E eles não precisam nem em fazer nenhum contrato. Entre eles, não, nosso relacionamento será aberto. Vamos fazer ou então vamos chamar mais uma pessoa para participar do nosso relacionamento. Isso é comum. Foi até o que o Dr. Rafael falou esses dias. Para essas pessoas, a traição é sentimental, não é física. Não é física. E aí entra a questão do que o Dr. Glendemir falou. Isso tudo pode ser estipulado num contrato pré-nupcial. O que é a traição para esse casal que está realizando o matrimônio agora? É uma curtida? É a traição física? É uma mera conversa no Instagram? Mas aí a gente volta um pouco mais lá atrás, a gente pensa assim, que as pessoas também estão se casando muito rápido. As pessoas não passam pelo aquele período de namoro, noivado e casamento, né? E isso, muitas vezes, eu entendo que a tradicionalidade, em alguns casos, é importante quando você quer construir uma família. Se você tem esse período, você sabe exatamente aonde incomoda no outro. E aonde incomoda no outro é que começa a sua infidelidade. A partir do momento que você conhece o outro, você sabe quando você está começando a ser infiel.
Você sabe quando você está perdendo a solidariedade com aquela pessoa. Então, o caminhar pelo período dos relacionamentos são fundamentais. As pessoas hoje casam muito rápido por uma carência excessiva, né? E, ao mesmo tempo, também se separam muito rápido. Porque acabam desconhecendo com quem você está vivendo. Uma prova grande disso foi que esse período da pandemia, a grande quantidade de divórcios que nós tivemos. Sim. Né? E em relação às mulheres ou às pessoas que até sabem que estão sendo traídas e mantêm um relacionamento, tem uma história que eu achei muito interessante da mentira e a verdade. Diz que a verdade uma vez saiu para passear e encontrou com a mentira. Aí a mentira virou para a verdade e falou assim: "Oh, que lindo dia". Aí a verdade olhou para o dia e falou: "Realmente está bonito. A mentira não está mentindo". Aí ela falou: "Lindo dia", a verdade respondeu. Aí depois a mentira falou: "Olha que lago com água tão fresca". Aí a verdade: "É verdade". A mentira falou duas coisas que é verdade. Será que ela está deixando de mentir? Aí falou: "Vamos tomar um banho no rio?". Aí a verdade: "Vamos". A mentira chamou a verdade para tomar um banho. E ali as duas se despiram e foram tomar banho juntos. Quando a verdade estava tomando banho, né, a mentira pegou a roupa da verdade e se vestiu. E pegou a roupa da mentira, que era dela, e jogou fora. A partir daquele momento, a mentira passou também vestida. E a verdade anda nua. E existem pessoas que preferem encarar uma mentira bem vestida do que encarar a verdade nua e crua. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. E é isso que muitas vezes acontece com a mulher. Ela prefere uma mentira bem vestida do que encarar a verdade nua e crua. Eu acho que isso se dá muito pela dependência emocional que é criada no relacionamento. Financeira. Financeira. A cobrança dos filhos. Uma gama de coisas que envolve, né? De tentar manter ali o seu casamento, de tentar talvez pensar em salvar, né? Sabe da traição, mas acredita que ela consegue vir a salvar o casamento, quem sabe com mais tempo, dando mais atenção, com uma conversa. Né? Mas fica aquela questão, será que após uma traição é possível manter indo um relacionamento? É possível voltar a confiar, que é o mais importante, que é o que de fato mantém a relação? Precisa-se de um grau de maturidade muito grande, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem que ter princípios, né? O perdão, eu já falei aqui para você, o perdão e o amor não é um sentimento, é um mandamento. Pelo menos na minha filosofia de vida. A gente tem um mandamento de quem eu acredito que eu sou subordinado, que é o Deus que eu sirvo. Eu tenho uma obrigação de amar as pessoas. Entendeu? Não é um sentimento, é uma obrigação, uma determinação que eu tenho. E amar aquele que não gosta de mim também. Entendeu? Perdoar também é uma obrigação, conforme meus princípios. E eu acredito que é o mais difícil. Não. Mas estar perto, não. Sim. Então eu posso lutar para amar aquela pessoa, eu posso lutar com meus corações para perdoar aquelas pessoas, mas eu não sou obrigado a estar perto daquela pessoa. Então você tem a maturidade para poder trabalhar isso daí na sua cabeça é muito difícil. O perdão, eu vejo que ele é o mais difícil. O perdão, ele é o mais difícil. E é uma decisão, como a gente está falando. Sim, assim e o perdão, mas ele, na verdade, o perdão, ele é uma libertação para o ofendido. Sim. Você só vive em paz quando você realmente de coração perdoa. Exatamente. Você consegue quando você aquele que te faz mal. Quando aquele te fez mal, quando ele te perdoa, você perdoa ele, parece que você tira o seu peso e fica para ele. Sim. Entendeu? Quando supera, né? Mas E aí é que também vem o outro lado. Quantos casais, quantos homens traem as mulheres ou vice-versa, que depois que ele percebe que o traído seguiu a vida dele, está bem, ele quer voltar. Sério? Acontece muito. Uma doença. Ele, por exemplo, nós dois estamos casados, aí eu te traí, aí você seguiu sua vida, tá com outra pessoa e tal, que o seu cara sabe o que a é isso? Fernanda era a pessoa da minha vida. É o narcisista. É o narcisista. Sim, É o narcisista. entendi. Enquanto ele percebe que a pessoa tá ali na mão dele, ele tá lá vivendo a vida dele já com outra pessoa, mas a pessoa tá aqui. Eu tive uma amiga que passou por isso. Tem uma história. Só que quando ele percebe que a pessoa saiu da mão,
aí ele vê que, poxa, tá vivendo a vida dela. Aí vai atrás. E aí que tá a questão de tentar manter o relacionamento, perdoar. Você falou que requer uma maturidade. Eu acho que é muito delicado, porque a traição é uma questão de caráter. Você ter coragem de trair a pessoa que mais te entrega amor, confiança, lealdade, tem que ter muita frieza, na minha visão. Então, você continuar ali num relacionamento, seja por status, dinheiro, família, do lado de uma pessoa que você vê que não tem o caráter necessário para estar do seu lado, não faz sentido. Eu acho que a gente tem que estimular as mulheres a saírem disso. Eu tenho alguns pensamentos, às vezes, um pouco divergentes. Por exemplo, assim, eu recuso me acreditar que uma pessoa acorda de manhã pensando assim, eu vou trair meu marido. Eu recuso me acreditar que uma pessoa acorda de manhã e fala assim, eu vou trair minha mulher. Certamente é algo construído, né? É algo construído no relacionamento. Entendeu? É advindo de alguma carência, de algum espaço, de alguma fraqueza na sua personalidade. Mas, às vezes, não se trata de um mau caratismo, porque não há um dolo. A não ser que o cara é aquela pessoa que, de certa forma, né, é vale nada maníaco, mesmo. Não vale nada. Não vale nada. Alguma coisa nesse sentido, mas que é o que foge da normalidade. Com certeza. Como a gente aprende no primeiro período de direito, cada caso é um caso, cada tudo depende. caso é um caso, né? Tudo depende. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Por exemplo, puxando esse assunto aí, e aí fazendo um gancho com a questão do virtual, tem um livro eu já li esse livro, da doutora Andréa Pachá, que ela foi juíza de família durante anos. E nesse livro, ela relata diversos casos assim, emblemáticos que ela julgou durante todo o ano de magistratura. E um dos casos, ela sempre coloca títulos assim de cada episódio, né, bem chamativos. E esse caso específico, o título era Molhadinha 25. E ela conta a história de um processo de divórcio, e aí antes do Código de 2002, ainda sob a égide do Código de 16, em que ela se deparou com um processo com diversas laudas, com fotos de conversas através de e-mails, de conversas altamente picantes, da tal Molhadinha 25 com o Moreno não sei o quê. E conversas completamente comprometedoras, de um nível de baixo, realmente, ela fala assim, de muito baixo nível as conversas, bem, de altamente sexual. E aí, quando ela se depara com aquele processo, a pessoa entra as partes na audiência, ela fica completamente assustada, porque a Molhadinha 25 era uma senhora de 64 anos. E uma mulher uma senhora de 64 anos, realmente de 64 anos. Não uma mulher turbinada, cheia de plástica, não. Uma senhora. Uma aparência também de 64 anos. Sim, e aquela época, realmente você via que era... Hoje você olha uma mulher de 64 anos, você, né, ainda está inteirona. Mas naquela época, era realmente uma senhora. E aí aquele marido, também daquela idade, completamente desesperado, revoltado, queria o divórcio. Porque pegou a conversa de diversas conversas com e-mail na internet dela com o tal Moreno lá. E ela narra no livro, ela completamente constrangida, envergonhada de estar ali naquela situação. E a juíza percebendo, o marido completamente revoltado, dizendo que queria que, doutora, ela é culpada, a senhora viu o que ela fez? E a juíza, não, aqui é a audiência de conciliação. Nós estamos aqui para poder... O senhor concorda com o divórcio? Ela também concorda? Nós vamos fazer o divórcio. Não, mas ela tem que ser punida, E aí, naquele momento, a juíza, com toda a sabedoria, e ela percebeu que a mulher estava completamente constrangida, ela, olha só, nesse momento aqui, a gente não vai levar em consideração nada do que está no processo. Até porque o senhor, aí falou o nome as provas que o senhor trouxe são e-mails. Quem sabe de onde que o senhor tirou isso aqui? De repente são conversas que o senhor mesmo pode ter escrito. A gente não tem como provar nesse momento se de fato vai ter que fazer uma perícia, enfim. Acho que nesse momento aqui, acho que vocês têm que fazer o divórcio e ali resolveu daquela forma. Então, assim, será que nesse caso específico, aí puxando para isso que você está falando, aquela pessoa, certamente, aquele senhor se sentiu humilhado, se sentiu muito traído em ver uma mulher que conviveu com ele por 42 anos, ela falava isso, uma senhora, já tinha filhos casados, e escrever coisas que sequer imaginava que ela faria.
Porque ela jamais fez nada disso com ele. E ela certamente usava de uma terceira pessoa, de uma fantasia, para se conversar coisas que ela possivelmente teria vontade de fazer. Sim. Então ela se vestiu de um personagem para conversar sobre coisas que ela gostaria de fazer. Será que nesse caso seria traição? Com certeza. A julgar ali pelo posicionamento do cônjuge, né? Pela forma como ele ficou, não tenho dúvida, também se trata de uma traição. Não é mesmo? Com certeza. É aquele negócio. A traição começa a partir do momento que incomodou a quem você está. Desrespeitou. Constrangiu. Saiu do acordo. Quando nós falamos a questão da poligamia, né? O que é interessante? Eu me recordo daquela conversa que nós tivemos. Acho que os doutores não estavam presentes. Foi um almoço de confraternização no nosso escritório que chegou a surgir esse assunto. E onde, inclusive, nós decidimos o tema de hoje. É verdade. Foi assim que a gente chegou ao tema de hoje. E o que eu me recordo que eu cheguei a relatar foi sobre uma matéria matéria saiu há pouco tempo, né? Sobre uma questão de uma pirâmide amorosa. Foi assim que eles se referiram. É uma rede de pessoas bem-sucedidas, que se reuniram com o intuito ali de construir uma relação de poligamia. Mas o interessante dessa relação, dessa rede que foi criada, é que existiam ali algumas ramificações de afetividade entre os participantes. Né? Então, não me recordo ao certo quantos participantes eram, mas imagino que eram umas 20 pessoas. E dentro dessas pessoas, em particular, algumas delas tinham os seus preferidos. Então, o que era isso? Eles podiam ter relações sexuais todos ali entre eles, mas dentro do seu lado afetivo, dentro do seu dia a dia, tinha uma pessoa específica, a sua pessoa preferida. E aí, o seu quadro de ciúmes, a sua relação só vinha a ter ciúmes, não em relação ao sexo. Não era se a pessoa A fazia sexo com a pessoa B, mas sobre a sua divisão do seu dia a dia, né? Se algo acontece no seu trabalho, para quem que você relata uma coisa boa aqui na sua vida? Com quem que você divide as suas emoções? Então, os ciúmes nessas questões de poligamia são mais atrelados à questão afetiva, né? Ao carinho em si. Fica de fora essa questão sexual. Então, havendo ali uma questão sexual, uma relação sexual, não teria então uma traição. A traição, ela nada mais é do que, como o doutor mesmo disse, quando passa a ferir o outro. Então não é sempre a relação sexual que fere o outro. Exatamente. Essa é a beleza do direito, né? Cada caso é literalmente um caso, depende muito das partes envolvidas, de como tudo se desenvolve. Então, por isso também a importância da consulta, que a gente tem que analisar vários fatores antes de dar os possíveis resultados daquilo. É claro. É muito importante, né? A gente está sempre procurando respeitar o outro, pensar no outro e saber que a infidelidade ela traz consequências jurídicas e também consequências pessoais, principalmente aos frutos do relacionamento, que são os filhos, que disso daí são as partes mais frágeis do relacionamento. Sim. E também acaba botando o pé muito próximo da área criminal, né? A mancha criminal entre marido e mulher que às vezes manda executar o marido, por muitas vezes está ligado à infidelidade conjugal. Então são fatos que a gente não pode descartar, temos que estar preparados, né, para enfrentar o dia a dia de pessoas assim, que levam muitas vezes a infidelidade conjugal a ferro e a fogo. Cada um tem sua capacidade de suportar emocionalmente e reagir de uma forma individualmente, ninguém é igual a ninguém, e com isso podemos ter problemas sérios nas mais diversas áreas do direito, né? E isso é uma coisa que a gente tem que sempre pontuar, pensar nas consequências, né? Puxando aí, ainda falando dessa questão dos reflexos, né, das consequências jurídicas, a doutora falou que a questão da honra objetiva, né? E aí, para que haja uma indenização por danos morais em função de uma traição, tem que haver ofensa à honra subjetiva. E a doutora bem explicou o que seria essa honra objetiva. Na verdade, muito acontece, e a gente também falou sobre isso, a questão da traição, como geralmente de forma reservada, e aí vem a questão da dificuldade da prova.
Normalmente essa ofensa ela é somente na honra subjetiva, né? Porque dificilmente, às vezes, isso é espalhado perante a sociedade. A maioria dos casos é assim que acontece. Somente aquela pessoa sofre ali dentro de 4 paredes sozinha. E aí isso afastaria, então, a responsabilidade por danos morais. Então, nesses casos, ela não conseguiria obter uma indenização. Para que ela conseguisse, fosse possível essa indenização, através de processo judicial, era necessário, então, essa ofensa a honra objetiva, ou seja, que isso seja levado perante a sociedade, que há um constrangimento maior. Trai com a vizinha, na frente de todo mundo, Exatamente. da comunidade ali. Isso levar, é questão de rede social, né, se espalhar. Hoje até é mais fácil, a rede social acaba se espalhando, enfim. E aí uma questão interessante ainda, falando sobre isso, que me perguntaram uma vez no escritório, um caso parecido, e aí me perguntaram, mas doutor, eu vou processar ele por danos morais, porque eu tenho provas de que ele me constrangeu perante toda a minha família, perante todos os meus amigos, perante o meu trabalho, mas eu quero processar ela também, a amante. E aí, mas me perguntou, ela também tem que ser responsabilizada, eu quero receber danos morais por conta dela, porque ela tem dinheiro, ela vai ter que me pagar. E aí eu inevitavelmente, tive que dar uma triste notícia para ela, de que ela, nesses casos... Ela não tem dever de fidelidade. Interessante a gente falar sobre isso, que o STJ já se manifestou em caso recente, de que a amante não tem o dever de fidelidade recíproca. Ela faz parte, ela é um terceiro que não faz parte daquela relação conjugal. Portanto, ela não teria responsabilidade. É aquela história da pessoa querer levar para o judiciário a vingança. É a vingança. Levar para o judiciário a vingança. Acaba querendo estender aquele ilícito cometido pelo cônjuge, aí tem uma terceira pessoa, né? Tenta transmitir ali a culpa de um para com o outro. Lava as mãos, né, mulher? O errado é ele, né? Ela... moralmente os dois. Juridicamente só ele. Moralmente os dois. Mas olha só, hoje é dia 4 de janeiro de 2023. Né? Então a gente está entrando em um ano novo, cheio de novas expectativas. Né? Eu vou estar aqui encerrando minha participação, já agradecendo a todo mundo que nos acompanha, a todo mundo que de certa forma está curtindo, dando feedback, gostando e trazendo novos temas pra gente, desejando que a infidelidade não ocorra. Cuidado com o carnaval, que faltam 30, 40 dias para chegar, e isso geralmente é alguma coisa que aguça muito, né? Tome conta do seu marido. É o que se chama de gatilho, né? É o gatilho que as pessoas falam que é o gatilho, entendeu? Que as pessoas possam estar acima de tudo, sob as bênçãos de Deus, e que a família seja muito preservada no ano de 2023. Nós estamos em momentos difíceis na sociedade, problemas familiares, problemas políticos, violência numa crescente muito grande. O judiciário nem sempre dá respostas imediatas para o que nós queremos, infelizmente. Mas vamos buscar, acima de qualquer coisa, priorizar a fidelidade. Não só a fidelidade para com o outro, mas também a fidelidade para com si mesmo. E principalmente a fidelidade para com os filhos. Eu vejo muitas crianças muito tristes no banco do judiciário. Às vezes acompanhando o desenlace de um relacionamento que vai trazer sequelas muito grandes para essas crianças. Então é um momento que eu acho que cada um de nós temos que refletir bastante sobre as consequências dos nossos atos. E desejo a todos nós aqui, entendeu? Um 2023 cheio de paz e alegria, né? Agora, o nosso próximo podcast vai ser Mentes Criminosas. Então, nós vamos trabalhar mais nessa área criminal. Vamos estar aqui com a psicóloga grande conhecida aí, está conversando conosco sobre tudo isso que está acontecendo. E vamos estar, acima de tudo, tentando entender um pouco como que se comporta um psicopata, se uma pessoa que foi presa por estupro, será que quando ela sair ela vai estar realmente recuperada, né? Como identificar pessoas assim dessa maneira e o que a justiça tem se posicionado contra. Doutor, é certo que 2023 então chega com muita surpresa, já estamos anunciando aí os nossos novos temas, os nossos novos episódios, né?
E eu também gostaria de desejar um bom ano para todos nós, né? Muito sucesso, que a gente estejamos juntos aí nesse nosso projeto, né? Que está caminhando bem. Estou muito feliz com isso, com nossa aproximação, com o público, com as visualizações que estamos tendo, com o feedback recebido, Sim, tá? sim, as pessoas E, têm de certo, eu também sou cristão e eu acredito também que a instituição da família, ela é algo que deve prevalecer. Por isso que quando se fala nesse tema de traição, é um tema é um pouco chato, Pesado, porque é né? pesado, né? A gente tem que sempre medir o que a gente fala. É algo que envolve outras pessoas, né? Envolve os filhos, envolve outros familiares. Então, é algo que acontece dentro do seio familiar que requer muita reflexão, mas a mensagem que fica é que para aquele que passou por algo assim, é uma questão de saber perdoar. Saber perdoar é diferente de estar perto, é diferente de continuar o relacionamento. Mas o perdão, como eu disse antes, ele é um mandamento católico, né? Um mandamento cristão. Até porque a traição mais famosa que já ocorreu, ela vem da Bíblia, né? Qual é a traição mais famosa? Judas, que traiu Jesus. É a traição mais famosa que nós temos. E Jesus ali naquele momento, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia o que ia acontecer, e ainda assim ele ceou com aquele que cometeu a traição contra ele. Ainda assim ele soube perdoar, não é mesmo? E por que isso é importante? A traição em si, ela não é para o Judas, mas é para Jesus. É para nós, para quem se decidiu traído. Então a gente deve seguir assim, esse ensinamento. Tem até uma história de um psicopata, já que o doutor adiantou que o próximo tema é sobre mentes criminosas, me remeteu aqui a uma história de um psicopata conhecido como Green River, né? E esse foi o caso que era a cidade que cometeu os assassinatos. Ele foi condenado por 49 assassinatos. E esse ocorreu nos Estados Unidos, e lá é um pouco diferente daqui, né? Os familiares das vítimas podem aparecer no tribunal, no júri, e confrontar o homicida, né? Dar o seu parecer. E os psicopatas, eles são muito famosos por não expressar nenhuma reação, nenhum sentimento, não é mesmo? E naquele momento do tribunal, os familiares, maridos, filhos, mães, pais, passaram a confrontar. E olhava na cara dele e falava assim: eu quero que você vá pro inferno, eu quero que você morra, você merece o pior. E com palavras duríssimas para ele. E o Ryan, não vou me recordar o nome dele agora, mas assassino de Green River, é só colocar no Google que vai aparecer. E ele não esboçava nenhuma reação. Sério. Ele encarava nenhum sentimento, ele não sorria, não chorava, não fazia nada. Até que chegou um momento, e o pai de uma vítima, que ele subiu no púlpito e começou a falou sobre Jesus, sobre os ideais dele. E aí ele relatou de como era difícil para ele, mas ele olhou dentro dos olhos do assassino da filha dele e ele disse: eu perdoo você. E foi o único momento de todo o seu julgamento que o homicida, o psicopata, ele passou a chorar. Então o perdão, veja só, o perdão, ele é capaz de aprofundar os sentimentos de um psicopata, de alguém que é seco, que foi confrontado. O perdão foi mais forte que qualquer outra ofensa que ele veio a sofrer. Então eu acredito que fica esse ensinamento. O perdão, ele é libertador. Então fica aí as minhas palavras e um feliz ano novo, um feliz 2023 para todos nós. Muito bonito, doutor. Agora, dando a minha deixa, eu espero que em 2023 nossa sociedade pare com esses amores líquidos, se relacionar muito rápido. É verdade. E deixar fluir muito fácil, deixar tudo isso e desfazer como água. Que as pessoas, os casais, tenham resiliência para manter a família, que é muito importante. Mas que as mulheres, na maioria, mas quando for necessário o homem também, tenha garra para sair do relacionamento abusivo, que tem a violência psicológica, que tem uma dependência emocional, financeira. E que se precisar, a gente está aí, tem toda uma rede de apoio, aguardando. Se tudo der errado, nos procure. Deu tudo errado, nos procure, que a gente tenta ajustar. É isso. É isso aí, gente. O papo hoje foi bastante legal, bem bacana. Quero agradecer a presença de todos. Só para encerrar, como já dizia Nelson Rodrigues, né? Se a gente soubesse as intimidades um do outro, ninguém nem se cumprimentava. Exatamente. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece e isso não está na testa de ninguém, quem é que vai trair e quem vai ser traído. Mas cada um tem que ter a sua consciência, né? Levar
o casamento, o seu relacionamento de forma coerente com aquilo, com os seus princípios. E acho que a gente debateu aqui um assunto bastante interessante e aguardamos para que nos próximos a gente conte com todos vocês aqui. Agradecemos a presença de todos. Até mais, gente. Um grande abraço a todos.